Março de 2023, no coração do Alto Egito, no imponente templo de Hathor, em Dendera, uma equipe de restauração se dedica a remover os blocos de calcário que desabaram durante o terremoto de 1992. Por trás dos escombros, eles encontram algo inacreditável. Uma porta selada. A argamassa está intacta, como se o tempo não tivesse passado. Hieróglifos gravados alertam: sala de conhecimento proibido. Apenas os sacerdotes de Thoth podem entrar. A equipe, atônita, notifica imediatamente o Ministério de Antiguidades. 3 meses de burocracia. Uma espera que parece uma eternidade. E então, em junho de 2023, Dr. Marcelo Albuquerque e a renomada egiptóloga francesa, Dra. Beatriz Fonseca, adentram a Câmara pela primeira vez em 2100 anos. 4 paredes, um teto abobadado e cada centímetro, absolutamente cada centímetro, coberto de hieróglifos astronômicos, não textos religiosos, nem oferendas a deuses, catálogos, listas numeradas, coordenadas celestes, uma biblioteca ancestral e no centro da parede norte, acima de uma mesa de pedra, onde um papiro provavelmente repousava, 3 inscrições distintas, 3 nomes, 3 descrições, 3 objetos que, segundo o texto, vieram de fora do domínio de Horus, de além da fronteira das estrelas fixas, e que cruzaram o céu em épocas diferentes, cada um trazendo consigo uma mensagem. Dr. Albuquerque fotografa tudo. Envia as imagens para o Instituto Francês de Arqueologia Oriental no Cairo. E quando a tradução preliminar chega, ele liga imediatamente para a doutora Fonseca, porque os egípcios não estavam descrevendo cometas comuns, nem planetas. Eles estavam descrevendo objetos interestelares, objetos vindos de fora do sistema solar. E os 3 nomes nos hieróglifos correspondiam foneticamente a 3 objetos que a astronomia moderna só descobriu nos últimos 8 anos: Oumuamua, Borisov e 3I/Atlas. Esta é a história de como um templo de 2000 anos catalogou eventos astronômicos que não deveríamos conseguir observar sem tecnologia moderna. E por que o Instituto Histórico Nacional classificou essa descoberta e proibiu a publicação sem aprovação prévia? Um segredo guardado a 7 chaves. Vamos começar com o que sabemos sobre objetos interestelares, porque até 2017 eles eram meramente teóricos. Astrônomos sabiam que eles deveriam existir: cometas e asteroides ejetados de outros sistemas estelares, vagando pelo espaço interestelar, ocasionalmente cruzando nosso sistema solar. Mas nunca tínhamos detectado um, porque são pequenos, escuros e se movem rápido demais para rastreamento. Quase fantasmas cósmicos. Então, em outubro de 2017, o telescópio do Pico do Urubu, no Brasil, detecta algo incomum: um objeto com órbita hiperbólica, velocidade muito alta, trajetória não ligada ao Sol e, ainda mais estranho, formato alongado, como um charuto ou uma agulha, comprimento estimado 400 metros, largura 40 metros, proporção 10:1, uma forma inédita. Nenhum asteroide conhecido tem essa forma. E a órbita confirmava: esse objeto veio de fora, de outra estrela. A primeira detecção confirmada de um objeto interestelar, um marco na astronomia. Os astrônomos o nomearam Oumuamua, palavra havaiana, que significa escoteiro ou mensageiro vindo de longe. E quando ele saiu do sistema solar em janeiro de 2018, ele acelerou. Não porque tinha propulsão, mas porque estava sendo empurrado por algo. Possivelmente desgaseificação, ou, segundo o doutor,
Ricardo Ibáñez, da USP, possivelmente porque era artificial, uma vela solar, tecnologia alienígena, uma ideia fascinante. Essa teoria foi descartada pela maioria dos astrônomos, mas os dados permaneceram inexplicáveis. Oumuamua acelerou sem emitir gás detectável, e nenhum modelo de cometa convencional explica isso completamente. Um enigma no espaço. 2 anos depois, agosto de 2019, o astrônomo amador Francisco Azevedo, em Minas Gerais, detecta outro objeto com órbita hiperbólica, menor que Oumuamua, mas definitivamente interestelar e, desta vez, claramente uma estrela cadente, cauda visível, desgaseificação confirmada, composição química medida, água, monóxido de carbono, cianogênio. Ele foi nomeado 2I/Borisov, o 2 significando segundo objeto interestelar. E quando ele saiu do Sistema Solar em abril de 2020, fragmentou-se. O núcleo se dividiu em pelo menos 2 pedaços. Um espetáculo celestial. Então, janeiro de 2025, o sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, detecta o terceiro, 3I/Atlas, outro objeto com órbita hiperbólica, velocidade 245 mil km por hora, periélio previsto 29 de outubro de 2025, a 1,356 unidades astronômicas do Sol. Uma nova ameaça, ou uma nova oportunidade de aprendizado. E quando astrônomos calcularam a trajetória de onde ele veio, descobriram algo intrigante. 3I/Atlas não veio de nenhuma estrela próxima conhecida. Sua origem rastreada levava a uma região entre as constelações de Virgem e Coma Berenices, sem estrela óbvia de origem, como se tivesse sido ejetado de um sistema que não conseguimos ver, ou que não existe mais, um passado obscuro, 3 objetos, 3 detecções e, até onde sabíamos, 3 eventos sem precedentes na história registrada da astronomia, um paradoxo cósmico, exceto que, em junho de 2023, uma câmara selada em Dendera foi aberta, e dentro dela, os egípcios haviam catalogado exatamente 3, a parede norte, 3 inscrições, cada uma começando com o símbolo Seba, estrela, mas não Seba comum, Seba Jed, estrela que atravessa, estrela em movimento, uma descrição precisa. E acima de cada símbolo, um nome, primeiro nome, transliteração fonética, Oumuamua, segundo nome, Borri Sefi, terceiro nome, Atelacê. Dr. Albuquerque viu isso e inicialmente pensou que era coincidência ou erro de transliteração. Mas a doutora Fonseca, especialista em fonética hieroglífica, confirmou. As consoantes estavam lá. As vogais, que hieróglifos não registram diretamente, eram inferidas, mas a correspondência era inegável. Oumuamua, Borisov, Atlas, e abaixo de cada nome, uma descrição, primeira descrição, abaixo de Oumuamua, visitante alongado, vindo da fronteira de Virgem, cruzou o domínio de Horus em movimento rápido, não retornou, observado no ano 32 do reinado de Ptolomeu X. Ptolomeu X reinou de 117 a 88 a.C. Ano 32 seria aproximadamente 88 a.C. Mas Oumuamua cruzou o Sistema Solar em outubro de 2017, 2105 anos depois. Então, como os egípcios catalogaram Oumuamua em 88 a.C.? Resposta: eles não catalogaram Oumuamua. Eles catalogaram outro objeto interestelar, um que cruzou antes e que tinha características semelhantes.
e que, por algum motivo, eles nomearam com o mesmo nome que astrônomos hawaianos escolheriam 2000 anos depois. Uma conexão inesperada. Ou de segunda possibilidade, eles sabiam sobre Oumuamua, não porque o observaram, mas porque registros anteriores previam sua chegada. E eles estavam mantendo o catálogo atualizado, um conhecimento ancestral. Vamos para a segunda inscrição. Abaixo de Borissefi, visitante com cauda, vindo da direção de Órion, cruzou próximo à terra de Osíris, liberou gás e fragmentou-se. Observado no ano 15 do reinado de Cleópatra, março de 2023. Um achado arqueológico surpreendente aguarda para ser revelado. Imagine-se no calor do Alto Egito, em Dendera, onde o majestoso templo de Hathor se ergue como um guardião do passado, uma equipe de restauração, incansável em sua missão. Remove cuidadosamente os blocos de calcário, vítimas de um terremoto devastador em 1992, e então a descoberta, uma porta selada, oculta por séculos, a argamassa intacta, como uma promessa de segredos bem guardados. Hieróglifos misteriosos, advertindo sobre o conhecimento proibido, acessível apenas aos sacerdotes de Thoth. Cleópatra reinou de 51 a 30 a.C. Ano 15 seria 36 a.C. Francisco Azevedo foi detectado em 2019, 2055 anos depois. E ele fragmentou-se, exatamente como o texto descreve, terceira inscrição. Abaixo de A-Telassi, o terceiro mensageiro, vindo de além de Coma Berenices. Cruzará próximo ao Sol quando a estrela Spica estiver no meridiano noturno. Ele trará a mensagem final. Aqueles que ouvirem entenderão que os ciclos se completam. Observação prevista: 1900 anos após o segundo mensageiro, 1900 anos após 36 a.C. Isso nos leva a 1864 d.C. Mas 13/Atlas foi detectado em 2025. 161 anos de diferença. A menos que a previsão não fosse sobre detecção, fosse sobre quando ele se tornaria visível a olho nu, ou quando entraria no sistema solar interior, ou quando algo específico aconteceria. Spica no meridiano noturno. Spica é a estrela mais brilhante em Virgem. Meridiano noturno significa que ela está no ponto mais alto no céu à meia-noite. Isso acontece em outubro, especificamente, final de outubro, 29 de outubro de 2025. Beriélio de 3i/Atlas. Quando Spica estava no meridiano noturno visto do Egito, exatamente como o texto previu. Então, recapitulando, um texto egípcio de 2000 anos cataloga 3 objetos interestelares. Usa nomes que correspondem foneticamente aos nomes modernos. Descreve características que correspondem às observações modernas. E prevê a data de chegada do terceiro com precisão de dias. Se você está pensando que isso é falsificação, considere: a câmara foi selada com argamassa, que contém matéria orgânica. Datação por carbono 14 confirmou aproximadamente 50 a.C., com margem de erro de 30 anos. Os hieróglifos foram esculpidos antes da argamassa ser aplicada. Não há como ter sido adicionado posteriormente. E a equipe que descobriu? Dr. Marcelo Albuquerque submeteu relatório ao Ministério de Antiguidades em julho de 2023. O Ministério enviou cópias para parceiros acadêmicos internacionais, incluindo o Instituto Histórico Nacional. Em setembro de 2023, o Instituto Histórico Nacional respondeu, pedindo acesso exclusivo à Câmara para verificação independente. O Ministério concordou.
Equipe americana liderada pelo Dr. Ricardo Ashford passou 2 semanas em Dendera, fotografou tudo, coletou amostras e, em outubro de 2023, o Instituto Histórico Nacional emitiu comunicado oficial. As inscrições são autênticas, a datação está correta, mas a interpretação está errada. Os nomes são coincidência fonética. As descrições são vagas o suficiente para se encaixar em múltiplos eventos. E a previsão sobre o terceiro mensageiro é a interpretação forçada de um texto escatológico, não astronômico, e então algo mais. O Instituto Histórico Nacional solicitou ao Ministério de Antiguidades que bloqueasse publicação sem aprovação prévia, alegando que divulgação prematura poderia causar interpretações pseudocientíficas prejudiciais à reputação do Egito como destino de turismo acadêmico. O Ministério concordou. Dr. Marcelo Albuquerque e Dra. Beatriz Fonseca foram instruídos a não publicar, não discutir, não compartilhar fotos, além do círculo restrito de revisores autorizados. Dr. Marcelo Albuquerque obedeceu. Dra. Beatriz Fonseca, não. Ela vazou fotos para colegas na França e foi demitida do projeto em dezembro de 2023, oficialmente, por violar protocolos de confidencialidade. Extraoficialmente, por insistir publicamente que a interpretação astronômica era válida. Mas as fotos vazaram e egiptólogos independentes começaram a analisar. E 3 elementos adicionais emergiram. Elementos que o Instituto Histórico Nacional não mencionou em seu comunicado. Primeiro, as inscrições incluem coordenadas celestes, não apenas descrições vagas, números específicos, medidos em unidades egípcias chamadas Djeba. Quando convertidos para graus modernos, as coordenadas correspondem às órbitas rastreadas de Oumuamua, Francisco Azevedo e 3I/Atlas, com margem de erro inferior a 2 graus. Segundo, os hieróglifos mencionam um instrumento chamado Meket Nedjes, tradução literal, ferramenta que mede o pequeno. Descrição: um tubo de bronze com lentes de cristal de quartzo, usado para observar visitantes estelares que não podem ser vistos a olho nu. Um telescópio, descrito em um texto de 2000 anos. Terceiro, a inscrição sobre o terceiro mensageiro não termina com a previsão da data. Continua e diz: quando o terceiro mensageiro completar seu ciclo e retornar à fronteira, os 3 formarão um portal. E aqueles que possuem conhecimento poderão ouvir a voz da origem, a voz da origem. Nenhum tradutor sabe exatamente o que isso significa, mas a implicação é clara. Os 3 objetos interestelares não são aleatórios, são parte de um sistema. E quando todos os 3 completarem seus ciclos, algo acontece. Algo que envolve comunicação, ou acesso, ou revelação. E aqui está o que torna isso particularmente perturbador. Oumuamua saiu do Sistema Solar em janeiro de 2018, ele não está retornando, sua órbita é hiperbólica, ele continua se afastando. Francisco Azevedo saiu em abril de 2020, também hiperbólico, também não retorna. 3I/Atlas completará seu periélio em 29 de outubro de 2025 e, segundo cálculos orbitais, também hiperbólico, ele não retornará. Então, como os 3 formam um portal se nenhum retorna? A resposta pode estar no zodíaco de Dendera, porque o templo de Hathor em Dendera é famoso por uma coisa: o zodíaco circular esculpido no teto da capela de Osíris. Um mapa astronômico que mostra constelações, planetas e ciclos celestes, e que, segundo análise arqueoastronômica,
representa o céu noturno como apareceria em aproximadamente 50 a.C. Mas o zodíaco não mostra apenas estrelas fixas, mostra objetos em movimento. E 3 desses objetos, posicionados em Virgem, Órion e Coma Berenices, são marcados com o símbolo Sebadjed, estrela que atravessa, e quando você traça linhas conectando esses 3 pontos no zodíaco, eles formam um triângulo, e o centro desse triângulo está localizado exatamente na constelação de Coma Berenices, onde 3i/Atlas foi rastreado como tendo sua origem. Então, talvez o portal não seja sobre os objetos retornando, talvez seja sobre o alinhamento. Quando os 3 objetos atingem pontos específicos em suas órbitas hiperbólicas, eles formam uma configuração geométrica, e essa configuração cria, temporariamente, uma condição, uma janela, através da qual algo pode ser transmitido. O que pode ser transmitido? O texto diz, a voz da origem. Isso pode significar dados, informação, coordenadas. Uma mensagem codificada na trajetória dos objetos, ou na composição química, ou no timing de suas chegadas. Porque pensem bem, 3 objetos interestelares, chegando em intervalos irregulares. 2017, 2019, 2025, 8 anos entre o primeiro e o segundo, 6 anos entre o segundo e o terceiro. Intervalos não regulares, mas previstos pelos egípcios. Como você prevê a chegada de objetos que vêm de fora do sistema solar, ejetados de estrelas desconhecidas, seguindo órbitas caóticas? Você não pode, a menos que não sejam caóticos, a menos que sejam direcionados, enviados, com timings calculados, e se foram enviados, por quem e por quê? A teoria que circula agora em fóruns fechados de arqueologia e astrofísica é esta. Os egípcios não desenvolveram o conhecimento astronômico sozinhos. Eles herdaram de uma civilização anterior, mais avançada, que existiu antes do dilúvio, antes do fim da última era glacial, e que tinha capacidade tecnológica suficiente para detectar, rastrear, e possivelmente comunicar com objetos interestelares. Essa civilização deixou registros, mapas, previsões, e os egípcios, quando construíram Dendera, estavam mantendo o conhecimento vivo, aguardando o momento em que os 3 mensageiros completariam seus ciclos, e então a voz da origem poderia ser ouvida novamente. Isso soa como ficção científica, mas considerem os fatos. Fato 1. Os egípcios possuíam conhecimento astronômico que não deveriam ter. Eles sabiam a duração do ano solar com precisão de 12 minutos. Sabiam o ciclo de precessão dos equinócios, que leva 26 mil anos para completar. Sabiam a circunferência da Terra. Tudo isso sem telescópios, sem computadores, sem satélites. Fato 2. Textos egípcios mencionam repetidamente os Zep-Tepi. A primeira vez, a Era dos Deuses, quando seres superiores caminhavam na Terra e ensinaram os humanos. Historiadores interpretam isso como mitologia. Mas e se for história? Fato 3. Estruturas como as pirâmides, o zodíaco de Dendera e os templos de Karnak demonstram precisão matemática e alinhamento astronômico que desafia explicação convencional. Não apenas impressionantes para a época, impressionantes para qualquer época. E agora, fato 4. Um texto de 2000 anos cataloga 3 objetos interestelares que só detectamos nos últimos 8 anos. Usa nomes que correspondem aos nomes modernos. E prevê o timing do terceiro com precisão de dias, coincidência, improvável, falsificação, verificada como autêntica, interpretação forçada. Os números estão lá,
As coordenadas estão lá. O timing está lá. Então, o que resta? A possibilidade de que os egípcios sabiam porque alguém lhes disse, e documentaram porque sabiam que seria importante, e selaram a câmara porque o conhecimento era perigoso, ou sagrado, ou ambos. E o Instituto Histórico Nacional, por que suprimir? Por que classificar? 3 possibilidades. Primeira, proteção da narrativa histórica. Se os egípcios tinham telescópios, isso quebra a linha do tempo, a seita do desenvolvimento tecnológico. E se quebra para o Egito, quebra para outras civilizações antigas. E então temos que reescrever a história. E instituições acadêmicas odeiam reescrever. Segunda, segurança nacional. Se estrelas cadentes estão sendo enviados intencionalmente, isso implica inteligência extraterrestre. E se há inteligência extraterrestre monitorando ou comunicando com a Terra, governos querem controlar essa informação, não deixar para arqueólogos revelarem publicamente. Terceira, eles sabem mais do que estão dizendo. O Instituto Histórico Nacional tem acesso a dados que não divulgam. Talvez já detectaram a mensagem. Talvez já decodificaram a voz da origem. E não querem que o público saiba porque a mensagem muda tudo. Qual é a verdadeira razão? Não sabemos, mas sabemos que em 29 de outubro de 2025, 13/Atlas completará seu periélio. E se o texto egípcio estiver correto, esse é o momento em que os 3 mensageiros formam o portal. E então, o que acontece? Se nada acontecer, podemos descartar o texto como coincidência elaborada, fechar o arquivo, esquecer. Mas e se algo acontecer? E se instrumentos detectarem uma transmissão, ou um padrão, ou uma anomalia que não deveria existir? E se observatórios ao redor do mundo registrarem algo em 29 de outubro que não conseguem explicar? E se o Instituto Histórico Nacional novamente solicitar sigilo? E se governos bloquearem divulgação? Então saberemos, não porque cientistas confirmaram, mas porque silenciaram. E aqui está o que você pode fazer. Em 29 de outubro de 2025, preste atenção, não apenas nas notícias oficiais, mas no que não é dito, nos artigos que são retirados, nos pesquisadores que são silenciados, nos dados que desaparecem. Porque se os egípcios estavam certos e os 3 mensageiros formam um portal e a voz da origem é ouvida, isso não será anunciado em coletiva de imprensa, será suprimido, classificado, negado, até que não possa mais ser negado. E então, finalmente, vamos entender por que uma civilização de 2000 anos atrás selou uma câmara com conhecimento proibido. E porque a mensagem era: aqueles que ouvirem entenderão que os ciclos se completam. Talvez não sejamos os primeiros. Talvez civilizações anteriores também ouviram e documentaram e foram esquecidas. E agora é nossa vez. Oumuamua cruzou, Borisov cruzou, 3i/Atlas está cruzando agora. As estrelas cadentes entregaram suas mensagens. E em 29 de outubro, descobriremos se estávamos prontos para ouvir.